Olá, vamos dar aqui uma vista de olhos ao funcionamento das fórmulas e das funções no Google Sheets. Então temos aqui várias fórmulas, o contar, o soma, funções personalizadas. Poderá ser útil para qualquer gestor, para qualquer dono de uma empresa e até professores para classificarem ou avaliarem os trabalhos ou então outro tipo de atividades de produtos dos seus alunos. Fica por aí, vamos já começar. Vamos criar uma nova folha de cálculo no Google Sheets. Sheets.new, aqui na barra de endereços. E uma nova folha de cálculo é criada associada à nossa conta Gmail ou à nossa conta Google, que se calhar é o mais correto de dizer. Então vamos conhecer algumas funções e também criar algumas fórmulas para nos ajudar a fazer o tratamento de alguma informação, alguns dados. Então, antes de começar, deixa-me só colocar aqui um bocadinho mais de zoom, ampliação no documento, para que tu consigas acompanhar de uma melhor forma. Deixa-me só acelerar um bocadinho o vídeo para que não fiques aí a perder o teu tempo. Vou aqui criar várias colunas. Se tu tiveres uma empresa, aqui poderás colocar os nomes dos teus produtos, por exemplo, ou dos teus serviços. Se tu fores professor, aqui poderás colocar nome e depois aqui os nomes dos teus alunos. Aqui, em vez de código, poderás colocar o código do produto ou do serviço e, se fores professor, o número do aluno ou o número dos alunos. Agora vou preparar aqui 4 parâmetros para um produto ou um serviço, ou então 4 critérios de avaliação, ou então 4 questões para avaliar uma prova ou conhecimento dos alunos. Vou utilizar uma escala de 1 a 20 ou de 0 a 20. Caso queiras, poderás utilizar o exemplo que eu deixo em anexo. Aliás, em anexo vou deixar este exemplo por trabalhar e também um exemplo já final, já com as fórmulas e as funções e todo o trabalho realizado neste tutorial. Antes de começar a colocar fórmulas e funções, deixa-me só selecionar esta linha toda e defini-la como rótulo, aqui alinhar ao centro e negrito, só para fazer alguma distinção. Aliás, eu vou selecionar todas as células e alinhar ao centro, porque me parece melhor. Poderás não gostar desta formatação, claro que não é obrigatório realizar esta operação que acabei de realizar. Agora deixa-me só retirar um pouco de zoom para continuarmos. Se tu precisares de fazer algum cálculo rápido, imagina que queres o total destes parâmetros. Então podes selecionar, ou seja, carregando aqui no meio da célula e sem largar o botão do rato, arrastar até a última célula com valores, portanto assim, largas aqui o botão do rato e aqui em baixo, na barra informativa, o Google Sheets apresenta a soma, a média, o valor mínimo, o valor máximo, a contagem de valores, ou seja, de células preenchidas, e a contagem de valores numéricos. Olha aqui a diferença. Se eu selecionar todas estas, apresenta a soma, a contagem de todos os valores e a contagem dos valores numéricos. A contagem de todos os valores inclui esta célula contexto. Então serão 6 células com conteúdo, mas apenas 5 células têm conteúdo numérico. Daí a diferença entre contar e contar números. Mas provavelmente seria bom ter aqui o total. Então eu posso fazer o seguinte, posso fazer igual, e repara que o Google Sheets já está aqui a sugerir a fórmula que eu por acaso quero, mas imagina que tu podes fazer aqui um clique e depois tecla Enter, ele vai buscar aqui esse valor. E repara também, o Google Sheets está a perguntar se nós queremos aplicar aquela fórmula que aplicamos aqui a todas as outras linhas. Se tu disseres que sim, a mesma fórmula é aplicada às outras linhas. Se disseres que não, essa fórmula não será aplicada e as células continuam vazias. Agora, eu disse que sim. Então vamos cá ver. Este valor é uma referência direta a este. Se eu pegar aqui e alterar, aqui também se altera automaticamente. Se eu pegar aqui e eliminar, este valor também se altera. Mas repara, a fórmula ainda está cá. Se tu fizeres duplo clique, 2 cliques rápidos, consegues editar a fórmula. Eventualmente, aplicar mais coisas ou até apagar a fórmula. Vou fazer tecla ESC para cancelar e voltar atrás. Também podes editar aqui. Se carregares aqui, no campo de edição de fórmulas e de funções, é quase a mesma coisa, mas aqui em cima tens sempre um pouco mais de espaço para trabalhar. Agora, se tu reparares, esta aqui em baixo foi adaptada para C3. Aqui indica C2. Ou seja, eu quero que esta célula obtenha o mesmo valor de C2. Da célula na coluna C, na linha 2. Ou seja,
interceptando C com 2, vai resultar nesta célula aqui. Que está aqui, repara, temos aqui o código da célula. Ou a identificação, C2. É a célula que está na coluna C, mas na linha 2. Portanto, é mesmo esta aqui. E ao fazermos assim, então esta célula vai buscar sempre o valor que estiver aqui. Seja um valor numérico, ou então um valor textual. Então nós tínhamos cá 20. Eu estava a mostrar-te que quando nós pegamos nesta célula, ou nesta fórmula, e depois pedimos ao Google Sheets para replicar a fórmula para outras linhas, ora repara, aquilo que ele fez, o Google Sheets, foi aumentar o número de linha. Porque as linhas são identificadas por números, as colunas por letras, para que não haja confusão. Então, se nós pegarmos nesta fórmula e replicarmos aqui para baixo, o Google Sheets aumenta então o número de linhas. Outra forma de fazer isto, imagina que não tinhas, imagina que tu só tinhas esta fórmula e queres replicá-la aqui para baixo. E deixa-me só mostrar uma coisa. Eu apaguei estas células com a tecla Delete, depois de selecionar as 3. Então vamos cá voltar aqui. Quero replicar esta fórmula nas outras 3. Então existe aqui este quadradinho no canto inferior direito que se chama alça de preenchimento. Se nós carregarmos e arrastarmos para baixo, o Google Sheets vai aplicar esta fórmula nas células para as quais nós arrastamos esta fórmula aqui. Agora, nós arrastamos para baixo. Portanto, ele automaticamente aumenta o número de linha. É possível bloquear. Deixa-me apagar estes aqui. Imagina que por acaso tu não queres que ele mude este número. Então aqui atrás do número podemos colocar o símbolo de cifrão, ou o símbolo de dólar. E se nós agora viermos cá e arrastarmos para baixo, repara, teremos sempre o número 2. E o Google Sheets assim bloqueou o número 2. Este número não se altera. Imagina que queres esta fórmula, mas nas outras colunas, por alguma razão. Então, muito bem, em vez de arrastares para baixo, através da alça de preenchimento, arrastas para o lado, ok? Através deste quadradinho. E agora o que é que aconteceu? Mantém o 2, mas como nós arrastamos para o lado, aquilo que está a variar é a letra da coluna. Então aqui tínhamos C, mas como nós arrastamos uma vez para o lado, aqui também arrasta uma vez para o lado, portanto agora faz referência a D, e aqui faz referência a E. Então existe este tipo de adaptação. Agora, voltando um bocadinho mais atrás, eu queria uma soma. Ora bem, se for uma soma personalizada, nós podemos fazer assim. Então, mais, e agora com o rato seleciono aqui, tecla mais outra vez, e depois posso utilizar as setas, se quiseres, em alternativa ao rato, é um pouco mais rápido, pelo menos para mim é mais rápido, e mais este. Então tem aqui o total. Isto às vezes poderá ser útil fazer assim umas somas personalizadas. Ou então, deixa-me apagar toda esta fórmula. Fazemos igual, e agora repara, voltamos um bocadinho ao início. O Google Sheets está a sugerir esta fórmula. Se tu quiseres esta fórmula, então poderás fazer Enter, e essa fórmula é aplicada. Ou essa função. Neste caso é uma função, não é uma fórmula. Mas repara, houve uma tradução. Estava cá sum, em inglês, que em português significa soma. Mas se quiseres, poderás tu escrever igual, soma, ou então sum, poderá ser maiúsculas ou minúsculas, pois o Google Sheets altera automaticamente. E agora repara, igual indica que nós vamos aplicar uma fórmula ou função, depois indicamos o nome da função a utilizar e depois temos que abrir parênteses para colocar argumentos. Neste caso, o argumento é o quê? É o intervalo. Então o correto é o seguinte, como eu quero somar todos estes valores, então eu quero o intervalo da célula C2, 2 pontos, à célula F2. Entre C2 e F2, ele vai somar tudo o que estiver cá no centro. Entre a célula C2 e a célula F2, nós temos também a célula D2 e E2. Agora, imagina que não queres somar o E2. Então podias fazer o seguinte. Podias fazer assim, soma até D2, ponto e vírgula, e depois mais esta. E esta célula aqui já não era somada. Bom, mas eu preciso de todas. Então deixa-me aqui personalizar a função. Eu quero mesmo até o final. Agora, aqui no final, poderás fazer fechar parênteses ou então deixar por fechar, porque o Google Sheets fecha por ti quando tu fizeres tecla Enter para ele aceitar esta função. Ora, cá está. O parênteses
já fechado, os argumentos já completos. Agora, se quiseres, poderás também fazer da mesma forma. Poderás carregar nesta alça de preenchimento e arrastar para baixo. E depois tens a soma para o item B, a soma para o item C e a soma para o item D. Só falta aqui escrever o seguinte. Mas para além do total, pode também dar jeito obter a média. Agora repara, caso queiras conhecer todas as funções, então vem aqui a inserir, função, e depois tens aqui as funções todas agrupadas por categoria. Mas se tu conheceres as fórmulas, não tens que ir por ali. Então fazes duplo clique e agora escreves. Mas por acaso, o Google Sheets adivinhou que pelo rótulo eu preciso da média. Mas temos aqui um problema. O total não pode ser incluído na média, senão eu terei um valor enviesado. Então aquilo que eu posso fazer é selecionar aqui e depois alterar em vez de escrever, e repara, tens que escrever com acentos, caso contrário o Google Sheets não reconhece a fórmula. Ou então escreves em inglês. Já vamos experimentar em inglês. Seja como for, vou resolver este problema. Não é até G, mas sim até F. Caso contrário, estou a incluir o total na média e depois irei ter uma coisa muito esquisita. Incorreta, fora daquilo que é necessário. E agora outra vez, vou aplicar. Então tenho aqui já adaptada a fórmula da média. Agora, se quiseres poder escrever em inglês, seria este aqui, average. Curioso, o Google Sheets está mesmo a adivinhar aquilo que eu quero. Só que eu escolhi average, ele escreveu média, transformou em média. Portanto, se isso te acontecer, é completamente normal. Agora, preciso de mais itens, então vou selecionar só estas colunas, e repara, para selecionar a coluna, carrego aqui no meio, ou então em cima da letra, e arrasto para o lado, ainda na linha das colunas. Agora, se eu ajustar a largura de uma, como eu tenho várias selecionadas, todas as outras irão adotar esse tamanho, essa alteração. E já agora, o total em média, faço duplo clique para que ele se ajuste automaticamente. E aqui também, duplo clique. E aqui também, um bocadinho mais pequeno. Se calhar um bocadinho maior aqui. Bom, se tu selecionares com a tecla Ctrl, podes então conseguir seleções intercaladas. Ou seja, selecionas uma coluna, carregas na tecla Ctrl e depois selecionas todas as outras de forma intercalada. Se tu quiseres várias, selecionar, mas de forma contígua, selecionas uma e depois na tecla Shift, carregas na última. E todas as outras, entre a primeira e a última selecionada, serão também selecionadas ativadas. Existe aqui uma outra função que eu acho também interessante, que é a função de contagem. E esta função permite contar ou valores numéricos ou valores alfanuméricos. Então vamos lá, primeiro a de valores numéricos. Vou escrever em inglês para já e vamos ver depois no que é que resulta. Então count, e agora entre parênteses vou colocar o intervalo que eu quero contar. Isto será bom para eu tentar identificar a não existência de um parâmetro. Então carrego no Enter e agora aplico a fórmula às restantes. Ora bem, e count em português será contar. E repara, tem aqui então uma contagem em falta. Porque aqui não existe valor, ou seja, este valor está em falta. E assim eu consigo verificar que existe algum problema. Se quisesses tornar isto mais evidente, quando tiveres muita informação, então selecionas todos os dados. Eu agora só tenho 4, mas podia ter 40 ou até 400. Selecionavas tudo. E uma maneira de selecionar tudo será carregar no primeiro e depois carregas na tecla Ctrl, no Shift e depois na tecla para baixo. Seleciona desde o primeiro até o último, de forma contígua. Entre o primeiro e o último serão todos selecionados. E agora vamos a formatar, formatação condicional, e aqui nós temos escala de cores, e eu quero identificar aqui, através de uma regra visual, quando é que existe déficit de alguma coisa. Então vou colocar aqui este. Eu queria ao contrário, eu queria evidenciar o mais baixo, indicar que está aqui a faltar qualquer coisa. Então carrego aqui e era este. Ok, faço concluído e agora fechar. Se eu por acaso quiser eliminar esta regra, bastará carregar aqui, remover regra. Mas agora não, agora fica. Ou seja, sempre que existir um déficit, ele é assinalado. Imagina que me faltavam 2 valores. E aqui faltava 1, por exemplo. Teríamos então assim uma escala de cores. A cor mais carregada indicava onde faltavam mais parâmetros deste tipo. Ou seja, era o número mais baixo, basicamente. Agora, também seria interessante ter uma percentagem, porque eu tenho aqui o total de 4 parâmetros de 0 a 20, portanto o máximo será 80. Então posso pegar mesmo nisso. Então posso aqui colocar o símbolo de percentagem
E agora aqui vou criar eu uma função. Igual, vou pegar neste, carrego aqui, e vem aqui o Q2, portanto, para já uma referência direta. E agora faço barra a dividir por 80. Porquê? Porque eu sei que o 80 é o valor máximo que seria possível de obter. E agora faço tecla Enter. E agora aproveito, faço a propagação, o preenchimento automático das restantes. Mas eu quero em percentagem. Mas eu sei que em percentagem será sempre um número entre 0 e 1. Depois aplicando a percentagem, parece que é de 0 a 100. Mas isso é de 0 a 100%. Bom, vamos aplicar então a percentagem. E então já aqui tenho a percentagem. No entanto, se a percentagem não for útil e queres uma informação qualitativa, então espera lá. Vamos aqui de lado e vamos criar a nossa escala. Vou criar uma categoria ou um nível entre 0 e 0,44, entre 0,45 e 0,64. Vou acelerar um bocadinho. Então tenho esta escala, agora vou aqui aplicar algumas notações. Então aqui será um I de insuficiente, por exemplo, S de suficiente, B de bom e depois MB de muito bom. Ou seja, quando a percentagem for um valor entre 0 e 44%, terei I, entre 45% e 65% terei S e por aí fora. Agora deixa-me só retirar um bocadinho de zoom para que vejas isto a funcionar. Ainda assim não tenho espaço, então deixa-me selecionar todas estas colunas e colocá-las um pouco mais pequenas. Então vou colocar aqui qualidade. E agora vou utilizar uma função para procurar na vertical. Ou seja, vou fazer igual, a tal função é procurar na vertical, e se tu reparares, à medida que nós vamos escrevendo, o Google Sheets vai sugerindo várias funções, conhecidas pelo menos. Eu quero esta aqui, PROCV. Então primeiro vou indicar qual o valor que eu quero procurar. Eu quero procurar este valor. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula serve para separar entre argumentos. Ou seja, agora já não estou na chave de pesquisa, agora tenho de definir o intervalo. O intervalo será este aqui. O intervalo podia estar noutra folha. Neste caso não. Está aqui, mas um pouco mais de lado. Entre Q2 e S5. Entre Q2 e S5. Este é o intervalo da minha indexação. Ponto e vírgula. E agora vou indicar o índice. O índice, neste caso, daquilo que eu quero devolver. Ou seja, eu quero na terceira coluna. Então, 1, 2, 3. Terceira coluna, vou indicar aqui esse valor. 3. Vou ignorar este argumento opcional, para já não é necessário. Fecho. Poderia não fechar, é verdade. E tecla Enter. Então aqui tenho B. Porque este valor enquadra-se nesta gama de valores. Então obtenho o B. Mas agora tenho um problema. Se eu arrastar aqui para baixo, vou ter uma desconfiguração. A não ser que eu aceite esta sugestão. Não vou seguir a sugestão. Vou rejeitar. Nesse lado, se estiveres a experimentar, aceita a sugestão que já vais ver que te poupa muito trabalho. Não vou aceitar. Há bocadinho nós falámos do trancar. Existe então, por vezes, a necessidade de trancar. Ora, repara, como eu arrastei para baixo, o que é que acontece? Eu estou a procurar este, muito bem, como eu arrastei para baixo, a minha tabela, a minha fonte, a minha base de dados de indexação já está desconfigurada. E o mesmo acontece aqui e aqui. Ou seja, mas é normal, porque eu arrastei para baixo. Então, se eu tivesse sugerido, se eu tivesse aceitado a sugestão do Google Sheets, ao fazer isto, eu vou trancar por completo a localização da minha base de dados. Vou trancar a coluna e a linha. Bom, neste caso, bastaria trancar a linha, porque eu estou a arrastar para baixo. Então, vou deixar assim. E repara naquilo que fez. Trancou a coluna, trancou a linha e trancou a coluna. E também trancou a linha da gama de indexação da minha tabela de referência. Aqui também está. Aqui também está. E aqui também está. E a única que varia será mesmo a chave de pesquisa, que é o normal, porque eu quero alterar, adequar a qualidade, o resultado da qualidade, a partir da percentagem que indica o resultado de cada um destes parâmetros. Existe uma outra fórmula que também é muito útil, que é o se. Vou criar aqui uma outra medida. Imagina que eu quero que, quando o resultado, uma percentagem, for abaixo de um determinado limiar, quero que esse processo seja refeito. Então, é isso que indico. Mas antes de avançar, deixa-me colocar um bocadinho maior. Então, igual, se, abrir parênteses, agora tenho que introduzir uma expressão lógica. Então, imagine este. Se este, e repara, é uma percentagem. Por ser uma percentagem, um valor entre 0 e 1. Então, se este for menor que, por exemplo, 0,45, ou seja, se for negativo,
Se isto acontecer, é uma expressão lógica, ou é verdadeiro ou é falso, não é? Neste caso, ou true ou false. Então quero colocar aqui um valor se verdadeiro. Eu quero um sim. Ou seja, quero indicar que terá de ser refeito. Caso contrário, ou seja, se isto não for verdadeiro, é falso, então digo não. Tecla Enter. E agora aceito o preenchimento automático. Então o único que terá, o único que obedece a essa regra é este aqui. Não é? Porque é 25%. Então é o único que está aqui a ser indicado para ser refeito. Agora imagina que eu tinha não 4, mas 400, ou muitos. Então aquilo que eu podia fazer, eu queria mostrar os itens a refazer. Então selecionava todos estes rótulos, podia ativar os filtros automáticos e depois chegava aqui, desligava o não e deixava ativo o sim. Só me iam aparecer todos os itens, ou então alunos, que tinham de refazer o processo. Bom, vou desativar os filtros automáticos, porque sobre isso existe um outro tutorial cujo link deixo em anexo na descrição deste vídeo, caso queiras ver e conhecer um bocadinho mais. Agora, imagina que tu queres esse parâmetro externo. Ou seja, tu é que te vais definir esse parâmetro, esse limiar, para decidir se refaz ou não. Então vamos aqui apagar estas e deixamos apenas uma e vamos colocar o parâmetro aqui em cima, na M1. Então apago e agora carrego aqui em cima, clico M1, podia escrever com o teclado, tecla Enter. E agora aqui na M1 eu defino 5, aliás, 0,45. Ou então, se quiseres, 45%. E agora arrasto estes. Lá está. Temos que trancar esta aqui. Trancar o 1. Senão, se eu for arrastar para baixo, já sabemos o que é que vai acontecer. Vai dar asneira. E agora digo que sim. Para preencher automaticamente. Então o que é que vai acontecer? Eu defino aqui o limiar de forma automática. Então imagina que eu quero que os processos sejam refeitos se não atingirem 90%. 90%. Então serão todos refeitos, neste caso. 80%. Só 2 é que serão refeitos. Porque só 2 é que estão abaixo de 80%, que são estes dois. Ou então 45%, que era aquilo que estava inicialmente. Vou retirar um bocadinho mais de zoom outra vez, porque se aqui tínhamos a contagem dos valores numéricos, eu agora vou querer contar os valores alfanuméricos, para contar, eventualmente, o número de itens com que eu estou a trabalhar. Convém ir até ao fundo da página, faço Ctrl, depois tecla para baixo, para ver que a minha página tem 1000 linhas. Então vamos lá. Eu quero aqui o total de itens. Bom, como não tenho espaço, fica só total itens. E aqui de lado, quero que apareça o total. Então, utilizo, em vez de ser count, vou utilizar este aqui, count A. E já vamos ver a sua versão em português. Então eu quero contar todos os itens que estiverem desde o A2, posso continuar aqui, 2 pontos, A, 1000, fecho parênteses, tecla Enter. Só são 4. Mas quando eu tiver aqui muitos mais itens, essa contagem será automática. Poderá dar jeito. E a versão em português é contar.val. Mas existem mais tipos de contagem que também são interessantes. Por exemplo, contar os positivos. Contar.se, agora poderá ser em português. Quero contar estes. Até podia ser J1000, já podias pensar no futuro. Então eu quero contar tudo neste intervalo se obedecer a um determinado critério, que é ser menor que 0,45. Fecho aspas, fecho parênteses, tecla Enter. Bom, então vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui nesta linha e arrastar a forma aqui para o lado. Ele mantém a forma, repara. E aqui falta, por exemplo, negativos. E agora podia fazer os positivos. Os positivos é fácil. Os positivos será fazer igual a total de itens menos o número de negativos. Se eu tiver os negativos errados, eu vou ter também os positivos errados. E já agora que tenho a quantidade de positivos e negativos, vou colocar aqui a taxa em percentagem. Então a taxa será, agora queremos a taxa de sucesso ou insucesso. Bom, se queremos a taxa de insucesso, pegamos nos negativos e dividimos pelo total de itens. Esta será a taxa de insucesso. Vamos colocar em percentagem. Se queremos a taxa de sucesso, então não será o P3,
será P4. Será P4 a dividir por P1. E esta será a taxa de positivos. Se quisesses, estava a olhar aqui para esta formatação. Se quisesses, também podias fazer o mesmo aqui aos parâmetros. Selecionavas, formatar, formatação condicional, escala de cores. Então podíamos escolher uma escala com 2 cores. Ou esta, mas esta aqui não me parece adequado porque os valores mais altos estão a vermelho, que chama um bocadinho mais a atenção. Então se calhar vamos inverter. Vou escolher esta aqui. E agora tenho aqui um problema. Os verdes, com o texto preto, têm muito pouco contraste. Então venho aqui escolher um verde um pouco mais claro. Então eu quero um verde um pouco mais clarinho. E ele trata de fazer o gradiente, uma cor mais adaptada para fazer a transição para o branco. E aqui, este vermelho, já agora, também um pouco mais clarinho. Ok, faço concluído. E agora encerro aquele painel. Assim, visualmente, tenho informação um pouco mais imediata. Agora, por último, poderias querer aplicar aqui umas ponderações diferentes, porque agora temos aqui uma média aritmética, onde cada um destes parâmetros tem o mesmo peso, a mesma ponderação. Então, espera lá. Deixa-me copiar toda esta informação, fazer Ctrl+C, e agora aqui por baixo, Ctrl+V, para então copiar esta informação. Então, imagina que o A vale 30%, 0,3%, o B, 0,2%, o C, 0,3% e o D, 0,2. Bom, vamos pôr isto em percentagem e retirar as casas decimais, porque aqui só estão a atrapalhar. Até podíamos colocar um pouco mais pequeno. Então agora temos que ter uma média ponderada. Vou apagar estas médias e também este total. Agora qual é que vai ser então o meu total? Será diferente, será também ponderado. Será este vezes 30% mais este vezes 20%, mais este vezes 30, mais este vezes 20. Então, este vezes este, mais este vezes este, mais este vezes este, mais este vezes este. Com multiplicação, nós conseguimos aplicar, então, estes pesos a cada uma destas cotações ou destes valores. Estes aqui terão que ser trancados, porque nós depois vamos arrastar para baixo. Então, antes de avançar, tudo o que está na linha 9 terá de ser trancado. Então, uma maneira rápida de fazer será através da tecla F4. Duas vezes. Agora repara. Então, com 2 cliques na tecla F4, surge o símbolo dólar mesmo atrás do 9, para trancar o 9. Então, ativo, coloco o cursor aqui a piscar, aquela linha a piscar, entre o D e o 9, e 2 vezes na tecla F4. Também aqui. Assim é um pouco mais rápido. E agora a tecla Enter. E vamos aplicar. Vou ter ali um problema, porque este valor agora terá de ser 0. Caso contrário, teremos aqui um problema. Ou então, sempre que tu tenhas um destes problemas, faz o seguinte. Antes desta fórmula, ou neste caso é uma fórmula, se tu sabes que essa fórmula poderá dar um erro, então coloca o seguinte. Antes, colocas if error, abre parênteses, colocas a tua fórmula ou função e fecha parênteses. Bom, o fechar parênteses já sabes que é facultativo. Se assim for, repara, o erro já não aparece. Ou seja, visualmente é muito mais bonito. Ou então, o que é que acontece? Aqui colocamos o valor, certo? Se não der erro, ele mostra o valor. Ou então colocas aqui um parâmetro e depois colocas aqui outra coisa qualquer no outro argumento. Por exemplo, não disponível ou não aplicável. E agora quando arrastares, repara no que vai acontecer. Fica aqui. Ou então, se quiseres só aspas, ou então nada, para não aparecer nada. Ou então, se quiseres um tracinho, mas um tracinho por vezes não é suficiente, poderás colocar 3 tracinhos, aquilo que tu bem entenderes. E esta função é aplicada a tudo, porque aqueles tracinhos só vão aparecer se por acaso der erro. Quando não der erro, imagina, 0, então já aparece o valor. Quando der erro, aparece o tal símbolo, ou símbolos ou texto que tu indicares. Existe uma outra função um pouco mais avançada, que é esta aqui. Import Range, que eu acho que é muito, muito útil. Deixo uma hiperligação também na descrição deste vídeo para que possas depois procurar entender o funcionamento desta função. Estas são então as minhas fórmulas e funções preferidas
e se calhar algumas daquelas que eu utilizo mais frequentemente. Se tiveres outras dúvidas, deixa-as nos comentários. Já sabes que este documento e o documento inicial ficam disponíveis para que tu possas analisar com calma e eventualmente adaptar. Então espero que seja útil, fica bem e até breve.